No YouTube, no canal dos especialistas em audiologia. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live dessa semana. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a fonoaudióloga Carla Vasconcelos, que aceitou prontamente o convite para participar dessa live e do lançamento do seu livro, né, Carla? Então, muito obrigada aí pela sua participação aqui conosco, compartilhar o seu conhecimento, a trajetória profissional, também conversarmos um pouquinho sobre esse assunto tão interessante que, inclusive, é tão pouco falado, comentado, né? Acho que é bacana a gente conversar sobre isso. Carla, então, seja bem-vinda, boa noite. Vamos começar com a sua apresentação. Eu sou Mônica Ferreira, aqui do canal Especialistas em Audiologia, sou fonoaudióloga também, especialista em audiologia, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é a fonoaudióloga Carla Vasconcelos e a sua trajetória profissional. Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todos, uma boa live, tomara que seja bastante prazeroso e que agregue conhecimento, um pouquinho de conhecimento para todos que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer novamente pelo convite, Mônica, para mim foi um prazer imenso, né, receber o convite para vir aqui hoje falar, né, e poder apresentar o meu livro. Para mim é uma honra, eu estou muito feliz porque o livro, após 2 dias de lançamento, ele já estava como o segundo mais vendido na Amazon, na categoria linguística, em apenas 2 dias, eu fiquei muito feliz, né, e eu acho que a oportunidade de trazê-lo aqui hoje, né, mostrar para os especialistas, né, em áudio, eu acho que traz ainda uma divulgação ainda maior de um tema que é muito importante, né, relevante, rico, pouco estudado, né, então é um prazer, muito obrigada. E falando especificamente da sua pergunta, eu moro em Minas Gerais, eu sou mineira, sou formada em fonoaudiologia há 14 anos, e eu atualmente não trabalho com reabilitação auditiva, meu foco atualmente é perícia. Eu trabalho com vários tipos de perícia, mas eu também sou audiologista, né, e eu também trabalho atualmente mais com diagnóstico, né, na audiologia clínica, sobretudo. Não trabalho na área da reabilitação, né, mas todos os temas da áudio, da fonoaudiologia me encantam, né, e esse livro veio, né, como fruto de uma pesquisa, de um estudo muito interessante, né, realizado nos anos de 2005 e 2006, então vai ser muito proveitoso poder falar disso aqui hoje. Eu me formei em dezembro de 2006 na Universidade Federal de Minas Gerais, depois eu fui fazer uma especialização em audiologia no ano de 2008, em 2007 eu fiquei uns meses fora do Brasil, em 2008 fui lá para a áudio, que era a minha paixão na época, e na época eu prestei alguns concursos públicos, inclusive na área de perícia previdenciária, e aí hoje, né, eu atuo já há 11 anos e meio no Serviço de Perícia Previdenciária do Estado de Minas Gerais, que é muito semelhante ao INSS, mas o Estado de Minas Gerais ele tem um serviço de previdência próprio. Então, aí eu trabalho muito focada em avaliação de professores, porque todos os professores concursados do Estado de Minas Gerais, eles passam lá na perícia com a equipe de fonoaudiologia, então a minha maior demanda atualmente na perícia é voz, né? Em segundo lugar, a audiologia. E eu trabalho também, né, numa clínica aqui em Belo Horizonte, chamada Núcleo de Otorrino, realizando exames, né, e diagnósticos nessa área da audiologia. E trabalho lá também com voz, mas bem menos. O meu foco lá realmente é a áudio. Atualmente eu sou diretora secretária do Conselho Regional de Fonoaudiologia, aqui da 6ª Região, né, que pega Minas Gerais e Espírito Santo. E aí agora eu estou, aí depois, né, quando eu fiz a especialização, prestei esse concurso, aí eu fui pensar muito também na carreira acadêmica, que era uma área que me interessava,
E aí eu fui fazer mestrado, eu fiz mestrado em linguística, né, e tentei dar uma continuidade a essa pesquisa, que hoje virou esse livro. E depois eu acabei me embrenhando mais na área de perícia e fui fazer doutorado em neurociências, então hoje eu sou doutora em neurociências, e agora eu estou fazendo, né, o pós-doc em neurociências. Eu ainda não registrei oficialmente o projeto, mas eu já realizo, né, a continuidade dos estudos aí de doutorado. Então, são alguns anos aí dedicados ao estudo, né, e à pesquisa. Com certeza. Carla, esse tema é um tema pouco, não diria estudado, mas diria pouco abordado, não é verdade? Os efeitos da reabilitação auditiva no desenvolvimento das habilidades linguístico-pragmáticas. Você fez uma descrição dos casos de reabilitação de crianças com surdez congênita ou as que perderam a audição antes de adquirirem a linguagem, né? E na sua pesquisa, você se comprometeu a responder aí 4 grandes perguntas, né? Que foram os objetivos aí da pesquisa. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre esses objetivos para que quem está nos assistindo entenda aí sobre o que nós vamos conversar hoje, né? E também eu vou te pedir, Carla, para já nos dizer quais são as respostas de cada um deles. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Eu estou com o seu livro aqui, compartilhando. Aparece a mudança de tela? Aparece sim. Então, vamos lá. Eu fiz várias anotações aqui. E nós temos os objetivos já aqui. Deixa eu ver. A partir da página 13, em que nós temos aí como primeiro grande objetivo da pesquisa, e consequentemente entrou para o seu livro, a comparação de habilidades linguístico-pragmáticas entre crianças com perda auditiva neurosensorial bilateral profunda que receberam reabilitação antes dos 24 meses de idade e aquelas que receberam após os 36. Esse foi um ponto que eu achei muito interessante da sua pesquisa, né? Eu quero que você conte para a gente aí sobre o desenvolvimento desse trabalho nesse ponto e também os resultados, mas existe ainda não só uma discussão, mas existem desafios, né, que a gente encontra na reabilitação, na intervenção em crianças aí pequenas, né? Então, existe uma recomendação de intervenção aos 6 meses de idade, existem recomendações aos 3 meses de idade, né? Então, a gente não precisa entrar nesse nível de discussão, mas com certeza o teu trabalho contribuiu para que isso fique bem destacado, né, na comunidade científica e também na comunidade profissional, né, dos serviços de audiologia, especialmente de triagem auditiva neonatal universal, triagem auditiva neonatal. Conta pra gente um pouquinho sobre esse resultado e como foi o desenvolvimento dessa pesquisa nesse ponto. Então, eu gostaria de iniciar falando do porquê estudarmos pragmática, né, das habilidades linguístico-pragmáticas. Inicialmente, eu havia pensado, né, na pragmática, porque, em princípio, um indivíduo que não recebesse estímulo auditivo para depois, né, ter uma expressão oral da linguagem, digamos assim, ele não necessariamente, era a nossa hipótese, né, ele poderia ter um impacto nas habilidades linguístico-pragmáticas, porque a pragmática vai olhar todos os atos comunicativos, sejam eles verbais, vocais ou gestuais. Então, né, inicialmente eu pensava, o indivíduo que tem ali uma surdez importante, né, que às vezes não tem acesso precoce a uma reabilitação, ele pode talvez compensar com o maior número de atos gestuais, né? Então,
Por isso, assim, a gente pensou na pragmática, que seria um item, né, dentro aí das avaliações de linguagem, a gente pensar se a reabilitação precoce, ela também impactaria até mesmo na pragmática, né? Então, o que a gente viu, né, na hora aí de comparar, é que, assim, infelizmente, né, a gente percebeu que mesmo indivíduos com diferenças até pequenas do período de reabilitação, porque se você pensar que crianças reabilitadas antes dos 24 meses e crianças reabilitadas após os 36, mas foi assim, pouco depois, sabe? Deu um ano e meio, 2 anos de diferença, mais ou menos, né, de início de terapia, início de uso de aparelho de amplificação sonora individual, né, as órteses aí auditivas. Então, foi um período até curto, mas o que a gente viu é que isso impactou no número total de atos comunicativos expressos, da casa de mais ou menos 2 por minuto. Então, isso é uma quantidade relevante de atos comunicativos. Então, eu acho que é um tipo de estudo que, embora não seja um estudo muito aprofundado, né, como eu até te falei, é um livro mais voltado para alunos de graduação, para quem está mais recém-formado, ou quem se afastou da área e está tentando voltar. Então, é um estudo mais abrangente e menos aprofundado. Ele não é para um neurocientista que está querendo, né, pesquisar coisas muito detalhadas. Mas ele já traz para a gente aí essa evidência, né, de que realmente aquelas crianças que têm um atraso maior, né, no acesso à reabilitação auditiva, né, que seja fonoterapia e uso de órteses auditivas, então ele pode ter sim, né, um prejuízo, inclusive das habilidades linguístico-pragmáticas, né, que no total são contabilizadas, contando não só as expressões verbais, né, a fala em si, mas também as expressões gestuais. Isso é muito sério, né, Mônica, se a gente for pensar. Sim, sim. Isso mostra o impacto da reabilitação, eu não diria precoce, né, eu diria na hora certa. Então, o impacto da reabilitação auditiva é o quanto antes, né, na hora certa. E você fala bastante sobre isso no livro, né, do período crítico, do momento crítico em que existe a neuroplasticidade, em que existe o desenvolvimento das habilidades auditivas, né, Carla? Sim, então, a neuroplasticidade, né, ela realmente, assim, detalhando um pouco mais, talvez até indo um pouco além da obra, mas, assim, realmente a gente vê que a estimulação, ela é realmente fundamental para a gente formar novas conexões dendríticas, né, e para a gente não ter perdas neuronais, né, ou reaproveitamento de neurônios, digamos assim, né, para a realização de outras funções. Então, o indivíduo, né, que ele nasce com uma surdez, né, mais importante, que ele nasce ou perde a audição ali em tenras idades, ele não vai receber, né, um estímulo da mesma forma, né, não vai chegar para ele o estímulo da mesma forma que o ouvinte normal, né. Então, a gente vê que para o desenvolvimento das habilidades de linguagem, o indivíduo ele precisa de estimulação. Embora a gente tenha uma preparação, né, o nosso corpo ele nasce, a gente nasça pronto ali para poder desenvolver, se a gente não receber o estímulo, se a gente sofrer uma privação, seja por quaisquer motivos, né, seja porque a gente tem um dano no input ali auditivo, seja às vezes até por uma falta de estímulo puro, né, Mônica, porque não só os indivíduos com surdez, né, podem ter comprometimento da aquisição e desenvolvimento de linguagem, mas se sofrer qualquer privação, né, isso traz um impacto realmente lá na frente, né. Então, a neuroplasticidade, ela mostra isso pra gente, assim, que a gente consegue trabalhar, a reabilitação, ela consegue trazer benefícios, né, e consegue colocar esses indivíduos em igualdade, digamos assim, né, de quem é ouvinte normal, né, mas realmente precisa dar estimulação, e quanto mais precoce, né,
melhor, desde que, assim, o diagnóstico seja feito, a intervenção, né, de forma adequada, a intervenção seja feita de forma adequada. E o que eu observo também, observei pela pesquisa, a importância até da própria orientação e do engajamento dos pais, né, que estão convivendo com a criança, né, que vão poder fazer o acompanhamento também em casa, né. Então, porque assim, até os pais das crianças que receberam a reabilitação mais precocemente, eles também tinham um maior número de atos comunicativos. Então, até que ponto também, até o próprio papel ali da família, né, não estava ali interferindo. Com certeza. Com relação ao segundo objetivo da pesquisa, que também entra na obra, você verificou se tanto as crianças reabilitadas antes dos 24 meses de idade, quanto as que foram reabilitadas após os 36 meses, obtiveram os mesmos resultados no somatório final dos atos comunicativos, né? Eu diria que esse é um objetivo mais específico, dentro do objetivo mais geral, que foi o primeiro, né? Que foi o primeiro. E o terceiro, que é verificar se as crianças reabilitadas antes dos 24 meses utilizam mais a expressão verbal e a vocal como meio comunicativo. E eu acho que esse daqui você já tem um pouquinho mais de dados para contar para a gente. Verdade. Na verdade, para nossa surpresa, a gente percebeu que as crianças reabilitadas após os 36 meses, eles tinham um índice de expressão verbal um pouco maior, embora o número de atos comunicativos fossem menores. Só que a gente tinha um pequeno viés na nossa pesquisa, que era a faixa etária, que era um pouquinho maior, porque para a gente conseguir parear o tempo, mais ou menos, de reabilitação, aqueles que receberam uma intervenção precoce, eles eram mais jovens do que os que receberam a intervenção tardia. Porque se a gente fosse parear por idade, o período de reabilitação de quem recebeu a intervenção precoce seria muito maior, e aí podia gerar um outro viés, né, no seguinte sentido, mas eles receberam 2 anos de terapia, né, enquanto o outro recebeu 1 ano, será que isso não compensaria? Então a gente igualou por tempo, né, de reabilitação. E aí teve que aí não tinha, é impossível, né, nesses casos aí a gente igualar absolutamente, né? Então a idade era um pouco maior, que isso pode ter contribuído um pouco mais para essa questão da fala, né? Mas para você ver, mesmo os outros sendo um pouco mais velhos, mesmo assim eles não tinham a mesma quantidade de atos comunicativos. Exatamente. E o quarto objetivo foi verificar se as crianças reabilitadas após os 36 meses de idade utilizam mais a expressão gestual como meio de comunicação do que as reabilitadas antes dos 24 meses. E aí, contrariamente, né, ao objetivo anterior, a gente viu que não. Né, nesse estudo, né, não, mas a gente sempre tem que observar essas questões de viés, porque é impossível, né, o pareamento absoluto nesses casos, né, como eu te falei, porque para a gente pegar indivíduos que receberam uma intervenção precoce, né, que eram mais jovens, a gente pode parear por idade, aí o tempo de reabilitação fica desigual, e isso traz, né, um viés que é mais pesado. Carla, eu acho bacana você contar para a gente um pouquinho também qual é a importância, né, de nós estudarmos sobre a surdez, estudarmos sobre esse assunto, o impacto na população brasileira, né? A gente tem dados aí do IBGE, eu compartilho aqui na tela com vocês. Quem está nos assistindo aqui pelo Instagram, se quiser ver o compartilhamento, entra no canal do YouTube, no Especialistas em Audiologia no YouTube, que você consegue ver todas as telas compartilhadas. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando para a gente exatamente o impacto da surdez aqui no Brasil, né, Carla? Pois é, quando a gente vai olhar, esse censo é de 2010, porque quando o livro estava sendo elaborado, a gente ainda não tinha o censo de 2020. Na verdade, por causa da pandemia, eu nem sei se ele está, assim, em vias de sair, não. Né, até onde eu sei, não estaria exatamente pronto ainda. Mas, pelo censo de 2010, a gente já consegue ver, né, que
A deficiência auditiva no Brasil, ela tem um impacto muito grande, porque quando a gente vai somar esses números, se você quiser posicionar o cursor, Mônica, sobre os 3 aí de deficiência auditiva, não consegue ouvir de modo algum, aparece os números, sabe? Dos Aí, tá vendo? Não consegue ouvir de modo algum, né? Que a gente infere que é a surdez profunda, 344.206 indivíduos, né? Com grande dificuldade, então a gente vai pensar assim, em perdas auditivas de grau severo, moderadamente severo, 1.798.967 pessoas. E o que mais me chocou, né, com algum grau de deficiência embaixo, 7.574.145 pessoas. Isso perfaz um total de 9.700.000, mais de 9.700.000, quase 10 milhões de pessoas. Isso representa mais de 5% da população brasileira. Então, isso mostra para a gente a relevância, né, da gente estudar as alterações auditivas, né, aqui no Brasil, e estudar também meios, né, e formas de tentar sanar, né, ou, como eu vou dizer, minimizar os impactos que esse tipo de alteração, ele causa, né, na inserção desses indivíduos no mundo, né, na sociedade, para o trabalho, para a educação, né, então, para a obtenção de renda, para a independência, né, e até mesmo para a questão psicológica. Então, a reabilitação, ela é fundamental, né? Seja para aqueles indivíduos que perderam a audição muito jovens, né, antes do período de aquisição de linguagem, ou aqueles que nasceram surdos, ou aqueles que perderam a audição em qualquer idade, né? Porque a gente sabe que se você perder também a audição, mesmo após o período de aquisição e desenvolvimento de linguagem, você vai ter um impacto, né, às vezes até cognitivo. Hoje a literatura científica mostra para a gente, né, que pode ter impacto, inclusive, cognitivo. Então, a gente precisa ter o olhar voltado, né, a sociedade precisa pensar nessas pessoas, porque às vezes a gente pensa, é uma minoria, mas é uma minoria que impacta muito, né? A gente está falando de 10 milhões de pessoas. Né? Exatamente. Então, 5% da população brasileira, né? Mais de 5%, né? Então, a fonoaudiologia entra aí como uma profissão fundamental, tanto no processo todo de avaliação, né, desde o início, né, juntamente com a otorrinolaringologia, né, desde o processo de avaliação, diagnóstico, né, e no caso do fonoaudiólogo, todo o processo da reabilitação, porque nós somos os profissionais da comunicação humana, né, seja ela, né, e embora, né, grande parte dos pacientes nos procurem pensando numa abordagem mais oral, né, mas a gente está aqui para trabalhar qualquer, né, meio de comunicação, né, que for possível, né, fazer esses indivíduos realmente inserirem, né, na sociedade. Carla, no seu livro, você comenta um pouquinho também sobre o impacto da surdez em crianças em desenvolvimento, né? Porque existe uma diferença que já está relatada, né? E que você cita também, do comportamento e do desenvolvimento linguístico de um bebê que não é exposto aos sons, né? Na idade, antes de 1 ano de idade, né? A gente sabe que o desenvolvimento, a maturação do sistema auditivo nessas crianças com limiares normais, dentro dos padrões de normalidade, ocorrem numa sequência padronizada, né, de comportamento, desde o nascimento até mais ou menos 1 ano de idade. Mas com o bebê que não é exposto a esses sons, não acontece isso, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esses impactos, quais são as alterações, o que acontece no cérebro desse bebê, né? Porque a gente não está falando somente de atos comunicativos, né? A gente está falando de uma plasticidade neuronal. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente, né, vai trabalhar a linguagem, a gente está pensando aí numa expressão, mas a gente tem que pensar o que está acontecendo lá dentro, né, no cérebro, com o sistema nervoso, né?
Então, a gente sabe que o indivíduo, quando ele nasce, ele já nasce ali com um bom aparato, né, de neurônios. Só que a gente precisa das estimulações, né, não é só auditiva, mas visual também, né, enfim, para que a gente possa realmente fortalecer nossas conexões sinápticas e manter, né, o maior número de neurônios viáveis, porque alguns autores, né, nos relatam, isso já é antigo na literatura, mas até hoje isso é muito aceito, né, a gente tem comprovações disso, né, que quando o indivíduo ele deixa de receber um estímulo, seja uma ação mesmo, né, embora ele tenha às vezes audição normal, mas ele tenha uma privação, ou se ele tiver uma perda de audição, porque aí quem está ouvindo, não sei se tem algum leigo, às vezes pode ser, né, até familiar de surdo, não sei, mas, né, porque a gente tem células dentro do ouvido, né, então a surdez ela pode acontecer por causa de uma alteração coclear, que a gente chama, mas isso vai impactar na parte neuronal, né, e é lógico que existe a surdez também, né, retrococlear, mas não vamos entrar aqui nesses detalhes, enfim. A literatura, né, os autores, eles falam para a gente isso, que quando o indivíduo ele não recebe o estímulo adequado, quando o estímulo ele não chega, né, no cérebro, os neurônios eles podem entrar num processo de definhamento, às vezes até de apoptose, de morte mesmo, ou às vezes eles podem ser reaproveitados para outra função, né, ou então você tem uma pobreza de conexões sinápticas, porque muitas vezes a importância não é nem na questão do número de, né, a neurociência, ela mostra isso para a gente, que o número de conexões é um dos fatores mais importantes, e para a gente formar conexões, você tem que receber estímulos. E embora o cérebro humano, ele tenha uma plasticidade, né, ao longo da vida, a gente pode estar sempre, né, adquirindo novas habilidades, mas essa nossa habilidade, ela vai diminuindo ao longo da vida, né? Então, os cientistas, até hoje, dizem de um período chamado de período crítico, que pensando de uma forma mais ampla, ele duraria até por volta dos 12 anos, mas pensando especificamente na questão auditiva, né, e na questão do impacto para o desenvolvimento e aquisição de linguagem, esse período é postulado como em torno de 2 anos, né, então o indivíduo deveria receber, né, para o desenvolvimento adequado de linguagem, para desenvolvimento adequado de fala, uma estimulação satisfatória, né, uma regulação, estimulação satisfatória antes dos 24 meses, o mais precoce possível, né, para que ele não perca aí neurônios, não perca conexões, não tenha ali depois um atraso realmente nesse processo de aquisição e desenvolvimento, e que às vezes, porque quando o indivíduo às vezes tem uma morte neuronal, aí ele pode às vezes ficar com um prejuízo que é, né, para sempre, né? Então, isso é muito sério, né? Muito triste. Com Hoje em dia, certeza. as políticas, né? A política, né? O Programa de Saúde Auditiva, né? Do SUS aqui no Brasil, hoje é um programa bastante forte, né? E a gente vê, assim, como que os serviços, né? Públicos, eles vieram trazer uma robustez, né? E, assim, um auxílio para a população que não tem condições, né, de acesso a tratamento adequado, porque muitas famílias não têm condição de pagar, né, um fonoaudiólogo para fazer, né, esse acompanhamento, para fazer todos os exames auditivos, né, exames precocemente, e pagar por aparelhos auditivos, né, por órteses, na verdade. Então, o SUS, hoje em dia, ele tem um serviço muito bonito, né, e que funciona bem, né, e também com a questão do teste da orelhinha, que se tornou obrigatório, né, Mônica, e que é recente, é relativamente recente, é o quê? Uma década que a gente tem, né, o teste. Completamos 10 anos, né, inclusive no final do ano passado, a Mônica Chaps esteve aqui conosco, fazendo a divulgação, foi em novembro, no final de outubro, fazendo a divulgação dos 10 anos do programa, então foi uma live super bacana. Se você não assistiu, ela está no nosso canal do Instagram,
procura lá, porque ela ficou gravada. Que maravilha. Então, isso foi um ganho, né, para a sociedade, né? É um ganho da sociedade, e isso foi muito positivo, porque contribuiu demais, né, para a questão aí do diagnóstico precoce, do diagnóstico e intervenção precoces, né? Porque não basta só diagnosticar, tem que dar acesso também, né, aos serviços de reabilitação, né, as órteses, a fonoterapia, né, ao acompanhamento otorrinolaringológico, muitas vezes apoio psicológico para a família, né, porque às vezes não é uma medida fácil de se receber, né, e dependendo do caso também o serviço de implante coclear, né. Exatamente. Carla, então, qual foi o grande achado da sua pesquisa? Qual é o ponto máximo publicado no seu livro? Conta pra gente. Então, eu acho que uma coisa que me impactou, na verdade, negativamente, né, porque eu não esperava, era essa questão mesmo do resultado. Se você conseguir ir pular para a página 38, aí tem um gráficozinho, que é um gráfico simples, mas que as pessoas conseguem visualizar bem essa diferença, né, de atos comunicativos aqui, nessa página, né, aí de azul a gente tem, então, os indivíduos, né, com reabilitação precoce e os com reabilitação, né, mais tardia, digamos assim, né, então, você pode perceber ali uma média de aproximadamente 2 atos comunicativos por minuto a menos, e isso é muita coisa, se você for pensar no cotidiano, né, na quantidade de atos que a gente expressa, né, o dia inteiro, né, então imagina quanto que isso tá impactando na comunicação desses indivíduos, e ali está o número geral, contabilizados ali dentro, as expressões verbais, as expressões vocais e as gestuais. Então, né, aquela ideia inicial, aquela hipótese inicial nossa de que talvez, né, a falta de estimulação não impactasse na pragmática, porque os indivíduos reabilitados tardiamente iriam compensar com atos gestuais, caiu por terra, né, por esse estudo, pelo menos, né, e aí, assim, o que eu vejo é que a gente precisa aprofundar e amadurecer mais esse tipo de pesquisa, né, e no Brasil a gente precisa ter investimento em pesquisas também, pensando na nossa população, na nossa realidade, né? Porque Exatamente. Carla, quem tiver interesse em ler o seu livro, como é que consegue acesso? Então, eu fiz um contrato de exclusividade com a Amazon, aí vocês podem acessar a amazon.com.br, é só jogar no Eu vou Google. deixar o link aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo. Ah, joia. E lá vocês coloquem, né, o título, ou podem colocar o meu nome, que vão aparecer que eu tenho publicado lá, ou coloquem o título e vai ser a primeira opção. Se vocês forem assinantes do Kindle Unlimited, vocês têm acesso gratuitamente à obra, é só baixar, né? Quem é assinante tem acesso. Aí vocês podem baixar pelo celular, pelo computador, pelo tablet. E quem não é assinante, mas tiver interesse em adquirir, vocês podem baixar o app, né? Kindle, é gratuito também, né? Vocês podem baixar tanto a versão para computador ou para tablet ou celular, e aí vocês fazem a aquisição da obra individualmente, né? Ela está com preço bem em conta, assim, né? É para fazer uma divulgação. Essa publicação, ela teve esse foco de fazer uma divulgação realmente do tema, né? Que ainda se, assim, permanece relevante, né? Atual, e porque é pouco pesquisado e é tão importante, né? E aí eu não teria o espaço, né, numa revista científica, por exemplo, para publicar o material na íntegra, né, porque ele é um material mais extenso, geralmente as revistas pedem no máximo umas 15 páginas, e aí não daria para publicar o material completo, então por isso ele foi transformado em livro. Tá ótimo. Carla, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição com fonoaudiologia, com audiologia e também por
nos dar essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto, né? Como você já disse, e eu reitero, um assunto pouco estudado, pouco comentado na nossa área, mas a gente precisa, né? E algo que me chamou também muita atenção quando eu vi a publicação da sua obra, né? Quando você colocou o post anunciando o lançamento do livro, me chamou muita atenção a interdisciplinariedade dentro da fonoaudiologia, né? É algo que eu particularmente gosto muito, levanto muito essa bandeira. Eu tenho muito orgulho de ser fonoaudióloga, justamente por ter essa visão mais macro da comunicação, linguagem, a parte, claro, a parte de audição, de voz, né, processamento auditivo, neuro, enfim, psico, a gente tem tantas disciplinas, né, dentro da fonoaudiologia que nos dão um embasamento justamente para a gente correr atrás dessas correlações e entender o indivíduo além daquela função, né, então além da função auditiva, por exemplo. Então, eu achei bem bacana, inclusive, seria muito bom que nós tivéssemos aí mais publicações, mais pesquisas, realmente fazendo essa dobradinha da linguagem com a audiologia, que eu acho que são tão irmãs, né, são tão sinestésicas, né, e muito bacana, parabéns aí pela sua pesquisa, parabéns pela sua publicação, que venham outras, e caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui no YouTube, ou então deixe no Instagram, a live está ao vivo lá também. E muito obrigada, Carla, mais uma vez, sucesso aí para você, um ótimo trabalho, uma ótima semana. Muito obrigada a vocês também que nos assistiram ao vivo e a você que está nos assistindo aqui depois, quando essa live ficar gravada aqui no YouTube. Se você gostou dessa live, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos, né, que acompanharam. Foi um prazer, né, esse momento aqui para discutir esse tema que me é tão caro, né. Eu também, como você, sou amante da fonoaudiologia, de todas as áreas, inclusive atuo em áreas, né, até diversas dessa do livro. Então, assim, eu acho que realmente o conhecimento que a gente né, obtém, né, na nossa formação, ele nos dá uma visão que ultrapassa muitas especialidades, digamos assim, né? A gente passa a ver o outro não como uma orelha, né? Mas o indivíduo como um todo, né? A gente está sempre fazendo esse link, esse raciocínio, né? De como que às vezes uma alteração aqui vai impactar em outra habilidade ali na frente. A fonoaudiologia é uma profissão linda e fundamental, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Então, se você gostou dessa live, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, nós temos live toda semana, às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Quer acompanhar a agenda de lives? Acompanhe o canal no Instagram, @audiologia. Espero vocês na próxima semana. Tchau!